Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E se você cresceu comprando jogos em disco ou cartucho, talvez uma das maiores mudanças da história dos videogames esteja acontecendo bem diante dos seus olhos. A Sony confirmou que pretende encerrar a produção de mídias físicas para PlayStation até 2028, reforçando uma tendência que já vinha transformando o mercado há anos. Mas o que isso significa na prática? Estamos caminhando para um futuro em que todos os jogos serão digitais? O consumidor perde alguma coisa nessa transição? E como ficam os colecionadores e a preservação da história dos videogames? No episódio de hoje, vamos entender os impactos dessa mudança e o que ela revela sobre o futuro da indústria dos games. Você também vai conferir. Novo celular da Honor aposta em bateria gigante e preço acessível. Steam libera jogo de quebra-cabeça grátis para resgate permanente e X lança editor de vídeos e aposta em conteúdo original para crescer. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Bora entrar no tema do episódio? O mercado de games movimenta bilhões de dólares todos os anos e acompanha uma transformação que já mudou outras formas de entretenimento, como a música e os filmes. Mas aos poucos, o acesso digital está substituindo a posse física, mudando a forma como as pessoas compram, armazenam e consomem conteúdo. Nos videogames, essa mudança levanta discussões importantes sobre propriedade digital, preservação de acervos, dependência das plataformas e até sobre o futuro das lojas especializadas e dos próprios consoles. E para analisar esse cenário e entender o que pode acontecer nos próximos anos, a repórter Elisa Fontes conversa com Carlos Eduardo Silva, sócio e CEO da Go Gamers e um dos responsáveis pela pesquisa Game Brasil, um dos principais levantamentos sobre o comportamento dos jogadores brasileiros. Obrigada por ter aceitado o convite, Carlos, e bem-vindo ao podcast Canaltech. A gente começa esse nosso papo com a notícia aí, da Sony, que anunciou, que vai encerrar a produção da mídia física para PlayStation, jogos de PlayStation, a partir de 2028. Então, é uma grande produtora, desenvolvedora de jogos e também console, que realmente tomou essa medida que já estava se desenhando. E aí, a gente quer entender, o que levou a essa ruptura, Ela realmente só foi oficializada agora? Era uma mudança que já estava realmente sendo prevista? Realmente é algo que a gente já imaginava que ia acontecer em algum momento. A gente só não conseguia ter a certeza de quando. Porque dentro do mercado de games, algumas publicadoras já vinham fazendo esse movimento. Tem várias publicadoras que já não têm produto físico faz muito tempo. Há muitos anos, E quando uma publicadora desse porte, como uma Sony, ou como a Microsoft, Xbox ou Nintendo, toma uma decisão dessa, isso de fato mexe muito com o mercado, porque ela é detentora de produtos proprietários, ela também direciona muito dos third parties, que são esses parceiros que também produzem para a plataforma. Então, é um indicador de que realmente a mudança é grande, quando uma publicadora dessa faz esse movimento. Mas, como eu comentei, já vinha acontecendo, esse indicador já existia. E a gente tem como parâmetro também outras mídias de entretenimento. A gente viu isso acontecer com o audiovisual, quando a gente pensa no streaming hoje, por exemplo. Eu tive um histórico na minha vida de trabalhar em locadora. Assim, eu tive esse contato com o produto físico, VHS e tudo mais, cartucho. Isso já foi, Então foi uma época que a gente viveu e que ela não existe mais. Hoje as pessoas estão muito mais propensas a assinarem algum serviço e terem acesso ao conteúdo e não não ser detentora de fato daquilo, viver aquela experiência consumindo ela. E a música a mesma coisa, O áudio também passou por isso, quando a gente pensa em streaming de música, Spotify, Deezer e tudo mais, que teve também esse momento de crise. Caramba, e agora? MP3, como é que vai ser? De repente virou streaming.
e hoje são grandes negócios. No final do dia, né, o consumidor, ele se adaptou a isso, e o consumidor mais novo que já nasce nesse meio digital, para ele tá tudo bem, né? Então o que a gente também vai ver é essa transição, aonde boa parte da parcela de jogadores, e que no Brasil e no mundo, sim, temos muitas pessoas que consomem jogos desde os anos 90, viveram e vivem esse mundo do produto físico, mas que agora vão ver outra coisa, se adaptar a isso. E é quem vai talvez questionar muito desse modelo. Por outro lado, as próximas gerações de jogadores e de gamers já vão entrar dentro desse modelo, né? E por mais que a gente questione agora, vai ser uma consequência mesmo do mercado, né? E isso muda, porque no final do dia, né, a gente acaba tendo uma preocupação, eu acho que esse é o grande ponto da discussão, né? A propriedade digital que a gente tem hoje e essa questão do histórico, dessa cultura dos videogames, ela tende a se perder cada vez mais. Porque se você não tem mais um produto físico, né, como é que você mostra isso para outras pessoas? Como é que você resgata isso também, né? Vai ter formas de fazer isso? Talvez tenha outras formas, né? Mas a gente entende que isso também é o ponto de discussão, né? Que hoje tá na mesa. O que o consumidor perde, então, né, com o fim da mídia física? Quais outras principais mudanças, assim, a gente vê também em relação ao consumidor brasileiro? Ele está preparado também para esse novo momento? Olha, a gente até, inclusive, fez uma dentro da PGD, da pesquisa do ano passado, né, e desse ano também, a gente reforçou isso, a gente fez algumas perguntas sobre essa propriedade digital, né, o quanto você está preocupado. Existem percentuais altos falando sobre essa preocupação. O brasileiro está preocupado, sim, com relação a perder o acesso a esse conteúdo, que é algo que já vem acontecendo. Ainda que pontualmente, a gente vem percebendo esses movimentos, né? Uma hora um produto que você comprou físico, olha, o servidor não está mais funcionando. Hoje em dia, boa parte dos produtos são digitais, são online. Uma hora você está assinando um serviço que você consome um produto ali dentro, aquele produto sai do catálogo, você não vai ter mais acesso a ele. E o seu histórico, o seu save, foi embora, você não vai ter que mais jogar de novo, né? Então, existe a preocupação. Esse é um ponto que, de fato, está aí na mesa, né? E aí, talvez o questionamento do consumidor vai ser esse. O quanto vale a pena eu pagar pelo preço de um produto hoje, que daqui a pouco eu posso não ter acesso a ele? Porque, então, o que a gente tinha, né? Você paga pelo produto que, na teoria, na prática, ele é seu, fisicamente. Você pode jogar a hora que você quiser. Esses produtos novos, principalmente esses mais digitais, conectados ao mundo online, as plataformas PlayStation 5, Xbox Series X e tal, ele já vem com outra arquitetura de produto. E aí, ele tem as suas possibilidades de estar ativo durante um período e ser desligado em outro momento, né? Então, esse é um ponto importante, né, e curioso, porque é como que essas marcas vão lidar com isso, como que elas vão lidar com esse impacto do consumidor e como que o consumidor vai enxergar esse impacto na experiência dele também. Talvez ele vai ser mais cauteloso e talvez ter mais cuidado na hora de comprar um produto, na hora de entender que, olha, esse produto aqui, não sei se ele é tão bom, tem o risco de, sei lá, daqui a pouco ele ser descontinuado, eu acho que não vou investir nele. São essas preocupações que podem mudar o comportamento do consumidor, justamente porque ele perde essa propriedade sobre o produto, né? Ainda que eu acredito que os videogames, ele é uma cultura tão forte, estabelecida no Brasil e no mundo, que vai sobreviver, vai se adaptar e vai continuar, né, de uma forma por aí, né, de alguma maneira. Talvez não da maneira oficial com essas empresas, mas de alguma forma o consumidor, o fã apaixonado, ele vai fazer esse negócio estar vivo. As outras mídias, até exemplifiquei agora há pouco, né? Elas continuam vivas de outra maneira. O vinil, o cassete, o CD, o VHS, tudo mais e tal. É isso. É mais inchado, é o colecionismo, é uma coisa diferente, mas não quer dizer que não tem valor. Pelo contrário. Quando você vai comparar hoje um vinil, ele vale muitas vezes o preço de 3 jogos juntos, né? Então, existe uma coisa diferente também que a gente pode viver nos próximos anos, né? E aí, por outro lado, a gente também quer entender, né? Quais são os benefícios ali, né? De quem quer comprar uma mídia que hoje é digital, o mercado migrando para esse momento mais digital, né? Qual que é o benefício disso? Esse modelo digital, ele também se tornou mais acessível, ele tende a se tornar mais acessível a partir de agora? Olha, bom ponto. Até porque quando a gente pensa no digital, ele tem uma conveniência. Porque, vamos lá, né? Eu lembro muito de como que funcionava alguns anos atrás comprar um jogo. Você ia na loja, reservava, ficava na fila, toda aquela experiência. Eu lembro quando eu comprei o Red Dead Redemption 2, foi um negócio meia-noite que a gente tava na loja lá esperando a mídia física, né? E hoje em dia, não é mais isso. Você compra um GTA 6 no digital, você fica esperando o contador, vai dar meia-noite em ponto e o jogo vai estar pra você. Você faz o pré-download, você já antecipa todo aquele... Red Dead Redemption, por exemplo, quando eu peguei meia-noite, eu fui instalar lá tantos 1000 gigas, cara, eu fui jogar no outro dia, não deu pra jogar naquele dia. E então, o digital, ele tem uma conveniência, de fato, né? Ele traz esse benefício de você ter um acesso mais rápido, o jogador, ele tem essa ansiedade, ele tem essa expectativa, ele quer viver aquilo logo muitas vezes, então, realmente tem uma praticidade nesse sentido. E essa visão hoje, dessa biblioteca digital, ela é uma coisa que começa a ganhar também mais valor, porque no final do dia é isso, né? Não estamos falando que todo jogo digital vai ser descontinuado, mas ao longo desses últimos anos, essas plataformas digitais, a Steam, por exemplo,
exemplo. Tem gente que tem um acervo gigantesco de jogos lá e se orgulha muito disso. Poxa, eu tenho uma plataforma, eu tenho meu ranking aqui, eu tô aqui na Steam há 20 anos, 15 anos, olha quantos jogos eu tenho na biblioteca, olha quantas horas. Então tem essa questão do simbolismo que também o digital ele consegue trazer, que eu sei que eu não estou comparando com o físico, né? Mas que de alguma forma também traz benefícios para algumas pessoas, né? Ele tem pessoas que gostam disso. Então, eu acho que vai ser de novo, um período curioso de transição, aonde pessoas vão estar mais propensas a aceitar, outras vão ficar no meio do caminho e se adaptar, e outras talvez vão ficar um pouco mais reativas. Não quero, talvez eu não queira isso, né? Então, são caminhos aí que a gente vai ter que acompanhar como que a indústria vai se comportar, porque no final do dia, o comportamento do consumidor, ele também vai em linha com o que a indústria está direcionando. Como a Sony fez um movimento grande agora, cara, de repente a gente vai ver até 2028 muita coisa acontecer do ponto de vista de movimento do consumidor, né, como que ele vai se mobilizar para isso, quanto ele vai questionar isso, por exemplo, quanto vai se planejar para entender se de fato aquele produto vai ser dele ou não. Então, os próximos 2 anos vão ser bem interessantes até chegar lá e realmente não ter mais a mídia física definitiva, né, vamos chamar assim, né? Com certeza, e as reações a gente já está vendo, né, teve uma repercussão ali, né, da própria indústria, né, questionando bastante. Um outro ponto que a gente também pensou é a questão dos consoles sem disco, né, sem a opção do leitor de disco, aliás. Essa tendência é o que vai se consolidar? Curioso, né? Esse é um outro indicador que era um movimento já que vinha acontecendo, porque a gente viu isso nascer com o Xbox, depois veio o PlayStation e assim por diante, né? E a gente teve a própria Nintendo também nesse movimento, né? Você compra hoje muito digital. Então, de fato, realmente, hoje, os hardwares que a gente tem para consumo, eles têm essa característica. Eu lembro, isso faz alguns bons anos atrás, o próprio PC, ele passou por isso também. Quando o PC teve a transição de não ter mais a mídia física e os PCs hoje, cara, você não tem mais leitor de disco, né? Já passamos. Tem gente que nem lembra, tem gente que nem viveu isso, né? Então, a gente já se adaptou a esse movimento. E o hardware não tem mais um componente que muitas vezes pode também, né, comprometer a própria arquitetura, a estrutura do hardware e tudo mais e tal, é um elemento que ele vai ser retirado. Então, no final do dia, o que vai ser mais importante não é nem a velocidade de leitura do disco, vai ser a sua internet, conexão para você baixar o jogo, fazer o upload, download e tudo mais, né? Então, realmente, é um movimento que cada vez mais vai acontecer. E, de novo, ainda vamos andar nessa transição. Vai ter, assim, o hardware que ele vai valorizar ainda o produto físico, mas ele vai ser um acessório. Você vê que hoje, por exemplo, pega o PlayStation, né, o PlayStation Pro, ele já tem esse recurso, né? Você compra o digital, você quer ter o disco, você compra o acessório separado. Esse é o movimento. Eu lembro que eu vi isso também em uma das versões do Xbox, que ele também tinha isso. Era um aparelho, uma peça separada que você conectava no Xbox para você ter acesso ao produto físico. Então, são movimentos que a gente começa a ver de transição. Mas eu acredito, tenho essa percepção de que vai ter uma hora que não vai ter mais, né? Então a gente vai estar mais adaptado. Mas esse momento vai ser quando você tiver certeza de que boa parte da sua base instalada e do consumidor já está adaptado ao modelo, já aceitou, já passamos esses questionamentos do valor, quanto que eu quero me envolver, o quanto que eu não quero. Então não acho que vai ser em 2028, sabe? Ainda vamos passar ainda por mais alguns anos até chegar nesse momento de estabilidade e a indústria vai falar assim, beleza, agora é 100% digital. Né? Então vai ser esse movimento. Como é que também ficam as lojas, as poucas hoje, né? Acho que lojas físicas que ainda vendem, né, a mídia física, o jogo mesmo físico. Então, como é que você deve ver assim esse futuro de relação mesmo consumidor e empresas? Legal. Olha, o que a gente enxerga é que o modelo de distribuição ele já vem mudando faz tempo. Como você comentou bem, hoje são pouquíssimas lojas que vendem o produto físico. Inclusive tem produto físico que você só encontra importado, nem tem aqui no Brasil, nem é mais fabricado. Então, os varejistas, as empresas que durante muitos anos também colaboraram para essa questão do consumo de games, né, popularizar games, o produto físico e tudo mais, cara, elas estão começando elas já entenderam esse recado, e elas já se mobilizaram, já estão se mobilizando há muito tempo mesmo, né, e já entenderam que o produto físico ele já não é mais algo que vai estar presente como algo importante dentro da sua cadeia de vários produtos para o consumidor de games. Então, é um pedaço que vai se perder. De verdade, assim, a distribuição do produto físico nas lojas físicas e tudo mais, então, ela vai deixar de existir. E aí vão ter que ter outras estratégias para que essas marcas continuem impactando esse consumidor. Vou vender hardware, vou vender assinatura, vou vender cartão para você, justamente, comprar no digital. Então, eles vão ter que também repensar esse modelo de atuação para que não perca o que a gente chama de share do mercado, né? Quando a gente olha essa representação que eles têm dentro de cada setor, no caso do setor de games também. Então, vai ser um movimento também que, na minha visão, já vem acontecendo.
porque o produto digital ele já está presente há muitos anos mesmo, né? Ele vem ganhando cada vez mais tração, o que esses movimentos só confirmam que realmente não tem mais volta, e agora de fato, né, é definitivo. Mas eu acho que o varejo ele já vinha passando por essa transição. Tanto que você entra nas lojas digitais hoje, né, de varejistas, você já não encontra só o produto físico. O produto físico é uma parte de uma gama de vários outros produtos, porque esse é um ponto diferente hoje também, né? A experiência do gamer, do jogador, ela é muito mais conectada com várias outras coisas. Pô, eu quero também o fone, eu quero a cadeira, eu quero o microfone. Eu tenho um PC, eu tenho um joystick pro console, eu tenho um celular, eu quero ter um celular para jogar também. Então são esses outros gadgets e argumentos que o varejista vai ter que usar para continuar conversando com esse público. Vai ser uma estratégia diferenciada mesmo. O quanto isso também aumenta os desafios aí para preservar as histórias mesmo dos videogames, né? A história ali dos jogos e toda a preservação, assim, desse acervo enorme que existe hoje. Olha, isso é bem curioso, né? Porque hoje a gente tem visto muito mais um movimento de comunidades que busca justamente preservar isso. Inclusive, fora do Brasil, a gente tem esse movimento. Aqui no Brasil tem algumas frentes também que buscam isso, né? Essa preservação pela história da indústria do videogame, daqueles jogos que marcaram épocas, gerações e tudo mais. Mas você não vê isso oficialmente vindo da grande indústria de games. Então, talvez o que a gente possa ver como um movimento, entendendo que, olha, é algo tão importante para esse meu consumidor, que eu quero que ele consuma meu produto digital, eu preciso criar uma forma também de manter isso vivo, né? Então, hoje não tem, né? Pelo menos não me recordo de uma iniciativa da grande indústria focada nessa preservação, nem da Nintendo, nem da Microsoft Xbox, nem Sony PlayStation. Talvez isso possa ser um movimento interessante e uma oportunidade, né, para que você mantenha realmente aquilo vivo. Talvez não como um produto para ser vendido, talvez como uma forma de demonstração, uma parte do produto, seja mesmo digital, para você ter acesso àquilo. Enfim, acho que tem algumas possibilidades que a gente pode navegar em cima disso também, né? Mas hoje está muito mais na questão da comunidade, que vai manter de fato, né, isso pela paixão. Videogame é uma coisa que mexe com a paixão das pessoas e o pessoal se mobiliza nesse sentido, do que da indústria. Mas vejo que quem souber aproveitar essa oportunidade, se a indústria souber aproveitar a oportunidade de enxergar esse valor para o consumidor, ela pode ganhar uns pontos a mais nessa transição, porque o final do dia é isso. Eu quero que ele continue sendo meu consumidor. Eu não quero perder ele. E como que eu faço isso? Então pode ser uma estratégia até complementar. Eu gostaria que fosse isso, mas a gente não tem certeza, né? Ainda faz sentido, né? Falar em comprar jogos, né? Hoje em dia, e depois, né? Daqui a alguns anos vai fazer sentido, ou a gente caminha mesmo para um modelo mais baseado em assinaturas? Bom ponto, né? A gente tem visto também esse movimento do cloud gaming. E, na minha visão, o cloud game ele lida com algumas barreiras ainda. E barreiras de infraestrutura, porque no final do dia você precisa ter conectividade, precisa ter tecnologia que suporte isso, precisa ser mais acessível para todo mundo. Ainda não é a experiência premium, porque quando você entra dentro do serviço de cloud game, você quer jogar o jogo na hora, você entra numa fila muitas vezes, né? Então, tem umas questões de experiência e de tecnologia para que as pessoas comecem a aceitar cada vez mais. Mas se a gente no futuro tiver essa possibilidade de jogar um jogo a 60 FPS, que ele vai te entregar gráficos legais, uma experiência bacana, como você vê um filme hoje 4K, em streaming, que é algo que não era possível alguns anos atrás, né? Hoje é possível. Se a gente tivesse experiência, pô, legal demais. É que a gente sabe que a experiência de games, ela é diferente porque ela não é passiva, né? Então, você não entrega só o conteúdo, você tem toda a interatividade do consumidor. Então, isso gera uma demanda, né, de conectividade e tecnologia que, na minha visão, ainda está em evolução. Acho que o cloud game, eu considero que também é uma parte desse futuro digital, não tenho dúvida, mas ele ainda é muito pequeno, ele ainda é muito restrito ainda, e as pessoas não aceitaram ainda que ele é uma experiência bacana. Tanto que é curioso, porque até quando a gente pega na pesquisa Game Brasil, o interesse que cresceu nos últimos anos com relação ao PC Gamer, né? Por quê? Porque as pessoas querem ter uma experiência mais high-end, querem melhores gráficos, querem melhores jogos, elas querem ter jogos que não tem talvez no celular ou no console. Então esse movimento aspiracional do PC é esse movimento, é isso que acontece agora. Agora o Cloud Game, ele não conseguiu entregar isso ainda. A hora que ele conseguir entregar algo que as pessoas enxerguem valor, aí sim ele pode se posicionar de uma maneira diferente. Nesse momento ele ainda não é. Mas vejo que ele é futuro, vejo que ele tem esse potencial. Vai acontecer daqui no curto prazo, médio, longo prazo, né? A gente não sabe. Tudo, tecnologia anda numa velocidade que a gente não consegue mais calcular, né? A gente tropeça com inteligência artificial nova no mercado. Então, talvez a gente possa ver esses movimentos mais acelerados também, já que agora, cada vez mais, a grande indústria vai para o digital. Bom, vamos colocar então agora um pouco mais de investimento e energia no cloud game, para que ele seja uma coisa realista para quem está no PlayStation, Xbox ou quem está na Nintendo. Pode ser um caminho também, né? Vejo que pode ser uma possibilidade. Com certeza. Eu acho que é isso. Esse anúncio é muito
não é uma transição, uma fase de transição que provavelmente vai acontecer, né? E começa aí a partir desse ano, né? Ou desse ano ou já de anos anteriores até, né? A gente tem visto já uma mudança. Sim. Muito obrigada, Carlos. Foi muito Imagina. Todos os pontos e a gente, né, se vê numa próxima, com certeza. Bom, eu que agradeço, Elisa. Obrigado demais. Estou à disposição. Qualquer coisa, estamos por aqui. Obrigadão. E vamos agora para o giro de notícias. Nem todo celular com cara de topo de linha precisa custar uma fortuna. A Honor apresentou o novo X70, um smartphone que aposta em recursos normalmente encontrados em aparelhos premium, mas com preço mais acessível. Entre os destaques estão a bateria de impressionantes 8.300 mAh, o carregamento rápido de até 80 watts e uma tela AMOLED com alta taxa de atualização. O aparelho também traz resistência reforçada contra água e poeira e a proposta é bem simples: entregar mais autonomia e recursos avançados sem exigir o investimento de um modelo flagship. E quem gosta de quebra-cabeça tem um novo jogo para adicionar à biblioteca sem gastar nada. O Steam está oferecendo gratuitamente o título LNB House, uma aventura em primeira pessoa que mistura mistério, investigação e desafios de lógica, e na história, o jogador fica preso em um escritório após uma crise financeira e um ataque de Hanser, e precisa encontrar pistas, descobrir senhas e resolver enigmas para escapar. O melhor é que o resgate é permanente, basta adicionar o game à conta para ficar com ele para sempre. O X, antigo Twitter, lançou um novo editor de vídeos e quer transformar a plataforma em um espaço mais atrativo para criadores de conteúdo. A ferramenta permite gravar vídeos diretamente no aplicativo, adicionar legendas em diferentes idiomas e até usar o recurso de tela verde com publicações da própria rede. A estratégia é incentivar conteúdos originais e reduzir a circulação de vídeos reaproveitados de outras plataformas. Segundo a empresa, os vídeos já representam quase metade das visualizações no X, reforçando a aposta no formato para impulsionar o engajamento dos usuários. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de Bruno Bertonzin, Diego Corumba e Viviane França. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Liv Straza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!